Iniciamos mais um Elgue Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é maravilhoso estar juntinho de vocês todas as noites, assim de forma gostosa e leve. E hoje o programa está sensacional. Carlos Campelo sempre aí traz energia e motivação para a nossa semana, e hoje ele falou de tudo que eleva e que baixa a nossa autoestima. Dei uma olhadinha. Quando a gente começa a se criticar muito, para a gente evitar algumas coisas, tem outro fator que também baixa a nossa autoestima, que é a permissividade. Estamos iniciando novembro e trouxemos ele mais uma vez em nosso programa, Dr. André Crepaldi, oncologista, que falamos aí sobre o Novembro Azul. E o novembro surgiu realmente, depois desse Outubro Rosa, que se tornou mundialmente conhecido, veio nos anos seguintes esse movimento, surgiu na Austrália e depois foi para o mundo para realmente colocar o homem como um centro aí importante e lembrar da sua saúde. Fique aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. Olá, minha gente! Agora, no nosso programa Elgue Você, tem aquele momento de motivação para nós começarmos a nossa semana bombando, cheio de energias, com ele, Carlos Campelo. Carlos, é sempre maravilhoso iniciar a semana com você, como sempre, né? Eu sempre te falo isso. E uma satisfação estar aqui com vocês todos, com toda a equipe. É maravilhoso mesmo. Nossa, você, como sempre, uma elegância só. Menos. Olha, detalhe do sapato, Neia, hoje, né? Sempre arrasando. Você está demais, uma evolução incrível a sua. São bons fluidos, né, Olga? A gente começa a andar contigo, né? Obrigada! Carlos, nós estamos aí numa série maravilhosa. Sobre a PNL. Isso, PNL, Sim. Programação Neurolinguística. A semana passada foi sensacional, que é a aplicação da PNL na oratória, que eu amei. E essa semana, o que você nos trouxe? PNL e autoestima. Oh, nossa! Olha só, né? Isso vai ajudar muita gente, porque com certeza. É algo que realmente a forma como nós nos falamos, né? A forma, as palavras, atinge a nossa autoestima diretamente. A forma que a gente se vê, a forma que a gente se comporta, tudo mais, a forma que a gente se relaciona. Olha tudo que maravilha. Isso envolve a autoestima. É muito mais abrangente, né? Até do que eu imaginava. Então vamos iniciar esse papo dessa semana, dessa segunda-feira, falando de PNL na autoestima. Exatamente. Mas, Elga, antes eu quero falar uma coisa. O quê? Amanhã é aniversário do meu filho. Olha! Então eu já quero mandar os parabéns. Como que é o nome dele, Bruno cara? Felipe. Bruno Felipe, olha, o programa Elgue Você está te mandando aquele abraço, desejando tudo de bom, muita saúde, que é o que a gente precisa, o resto a gente faz acontecer, né? Ainda mais com um pai desse. Né? Pai mesmo. Eu sou um pai babão, sou super orgulhoso do homem que eu constituí na minha família, né? Ai, que maravilha, Aí, que bom filho, ouvir isso. Parabéns, papai te ama. Parabéns. É o mês do meu aniversário também, viu? Olha só, novembro. Mas novembro é um mês muito maravilhoso, né? Vamos até ter o Dr. André Crepaldi aqui, falando de um assunto muito importante, que é o Novembro Azul. Né, que estamos iniciando o mês, né? Saúde do homem, que é algo que a gente tem que bater muito em cima, porque o homem é uma pessoa que ele acha que ele é imbatível. Tabu, né? Tem muito tabu nessa história. Isso, eu não fico doente nunca, né? Eu não cuido da minha saúde, não tenho aquela responsabilidade. Então essa campanha está para aflorar essa responsabilidade, esse cuidado do homem consigo mesmo. Exato. Logo em seguida teremos o Dr. André. Então assiste aí, porque isso é importante para todos nós homens, isso é importante, é um assunto que a gente sempre tem que estar falando. Mês de novembro maravilhoso, mas e o nosso assunto, Carlos?
Ah, é PNL autoestima. PNL autoestima. Ela é de Escorpião? Oi, eu sou Sagitário. Ah, você é Sagitário. Sagitário. Então você é de final de novembro, É, né? dia 27. 27 de novembro. Aniversário do amigo meu também. Sério? Eu sou de Sagitário, Você é de Sagitário? Eu também Por isso que a gente sou. se dá tão bem, né? Eu Sagitário amo gosta meu de signo, festa, me identifico muito. Gosta de felicidade, gosta de Sim. alegria. Sempre em frente, né? É, Energia boa. Exatamente. E aí, Carlos? E a PNL autoestima, ela fica puxando, e aí, né? Vamos lá, né? Vamos Não, com- é porque se deixar, a gente vai longe, não tá? longe, meu Deus do céu. Aí estão os telespectadores, eu quero. Então, a autoestima. Né? Vamos começar primeiro o que baixa a questão da nossa autoestima. Que é algumas coisas que acontecem no cotidiano, na rotina da gente, é normal, que é a autocrítica. A autocrítica em demasia. Aquela questão, eu nunca estou pronto, eu nunca estou preparado, eu nunca serei a pessoa competente, eu não vou conseguir me relacionar com aquela pessoa, aquela pessoa é muito para mim. Até o jargão fala, é muita farinha para o meu saco, É né? muita areia pro meu caminhão. Pro caminhão, né? a gente vai colocando isso. Tem uns que falam, eu faço 2 viagens, já viram essa? Esse aí já está trabalhando a autoestima, a alta autoestima. Gente, eu adoro essas frases. Então, esse tipo de situação, esse tipo de comportamento é um comportamento que tem diariamente, é rotineiro, sem a gente se perceber. A gente começa a se criticar muito. E por outro lado, quando a gente começa a se criticar muito, para a gente evitar algumas coisas, tem outro fator que também baixa a nossa autoestima, que é a permissividade. Permissividade? Eu começo a permitir tudo. Eu começo a permitir. Aí, para eu não ofender ninguém, para eu não magoar, para aquela pessoa, eu ficar esperando que aquela pessoa me faça um elogio, então para eu não chatear a pessoa, eu acabo me permitindo ser colocado inferior, ser deixado para segundo plano. Entendi agora. Entendeu? Entendi agora, realmente. Eu fico me permitindo até em umas relações. Sim. Né? Fico me permitindo nas relações, para quê? Porque por detrás da permissividade, eu estou buscando Aprovação? aprovação. Eu estou buscando aprovação. Sim. E isso também é um fator que baixa a nossa autoestima. Né? Deixa a gente mais morno, deixa a gente mais frio, deixa a gente mais preso, deixa a gente mais... Você vai reprimindo o que você realmente pensa. Isso. Né? Uhum. Como você gosta de agir, você age à conveniência. Então, isso aí eu acredito que vai baixando sua autoestima mesmo. Vai, você falou certo a palavra, eu vou agir conforme a conveniência, eu vou começar a pensar nas consequências do que eu vou falar e eu vou acabar permitindo que as coisas aconteçam. E isso acontece na família, nos relacionamentos, acontece no serviço, a gente vai permitindo e chega a tal ponto que a pessoa, o dia que ela quiser dar a volta por cima, ela vai ter uma certa dificuldade para se colocar. Porque as pessoas vão olhar para ela, não vai nem passar mais credibilidade. Isso mesmo. Então, às vezes, muitas pessoas acabam caindo nessa arapuca para evitar conflitos, né? Uhum. Principalmente numa família. Uhum. Você fala, nossa, não vou evitar conflito. Vai indo. Exato. Vai indo. Chega uma hora que aquilo ali acaba assim criando, você já não consegue sair mais daquela situação, né? Você fica realmente com sua autoestima baixa, você fica refém de uma situação. Isso aí acontece muito e é tudo, fica aquele clima ruim em casa, vamos deixando passar, né? E é bom fazer esse alerta para as pessoas que isso aí não é legal, né? Não Exatamente. é legal. Tanto é que a gente está começando nessa parte de falar o que baixa a nossa autoestima, porque no próximo bloco nós vamos falar do que eleva a nossa autoestima. Adoro! Óbvio, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa autocrítica, eu me desvalorizar, eu acabar sendo permissivo, eu acabo permitindo que as coisas aconteçam na minha vida. Outra coisa que normalmente acontece e baixa a nossa autoestima é eu me colocar em relacionamentos medíocres. Olha só. Olha, isso aí assim, como é que eu posso falar? A gente vai se relacionando com as pessoas como eu não confio em mim. Eu acabo permitindo que as coisas aconteçam. Eu acabo entrando em relacionamentos
onde aquela pessoa, ela não é uma pessoa que está vindo agregar para mim. Ela está vindo para completar aquilo que eu tenho medo de eu fazer. Mas só que é a outra pessoa, não sou eu. Então, ao invés de eu tomar a atitude de eu fazer, eu acabo imputando essa responsabilidade para outra pessoa. E essa outra pessoa, ela vai ter os problemas dela, ela vai ter as situações Como dela. se a outra pessoa tivesse vindo para suprir uma deficiência minha? Não como se viesse para isso suprir. mesmo. A ideia que eu tenho é que isso vai pra acontecer. suprir. É para suprir uma deficiência. Logo, Entendi. isso vai baixar minha autoestima. Por qual motivo? A pessoa não vai suprir essa deficiência que é minha. E aí, o que pode acontecer nessas relações? Eu vou terminar essa relação, eu vou começar outra relação, né? Achando que aquela relação já não deu mais certo, tudo mais, eu vou buscar outra relação. E pode ser que aconteça as mesmas situações, porque o problema não está na outra pessoa, o problema está em mim. Sim. E isso acaba baixando minha estima. Baixando o que é minha estima? É eu me estimar, eu me amar, eu gostar de mim. Sim. Então, ao invés de eu buscar e eu ficar olhando os meus pontos que eu preciso de melhoria, eu fico buscando no outro aquela complementação para esses pontos de melhoria. E aí vale uma dica para o telespectador, né? Não procure sua cara metade. Não procure a sua pessoa inteira. Olha, porque gostei a cara dessa, metade, gostei. ela vai vir... Isso vem de um vício, né? A minha cara metade, a minha outra metade da laranja, a minha... Não existe isso, né? Mas isso as pessoas realmente creem nisso. É tão falado. É tão né? falado que a gente acaba acreditando. Aham. É tão falado que a gente acaba trazendo como verdade, né? Então procure uma pessoa inteira, uma pessoa que venha para somar. Mas essa pessoa inteira, ela está pronta, preparada? Não, da mesma forma que eu não estou pronto, me preparado. Ninguém ganha um pacotinho de presente. Ele vai, a pessoa vai ter as suas coisas, as suas melhorias, os seus pontos de melhoria, né? Mas eu não estou trazendo a pessoa para a minha vida para suprir uma carência minha, para suprir aquilo que eu tenho vontade de fazer e eu não faço. E isso acaba acontecendo, por qual motivo que baixa a minha autoestima? Porque eu coloco na mão dessa pessoa essa falta que eu tenho. E uma hora que essa pessoa não faz aquilo que eu espero, não fala a palavra que eu queria que ela falasse, não prepara o ambiente que eu queria que ela preparasse, não faz o carinho que eu queria que ela fizesse naquele momento, aí eu me deprimo, aí eu fico chateado, aí eu fico triste, aí eu fico frustrado. A gente transfere muita responsabilidade para as pessoas, né? Transferência, exatamente. Transferência. Eu acabo transferência. Ao invés de assumir minhas responsabilidades, eu acabo passando para outra pessoa, que se torna teoricamente mais fácil, só que a gente está empurrando para frente a resolução dos meus problemas. E quanto mais para frente eu demoro para resolver meus problemas, mais eu estou alargando a minha faixa de existência nesse mundo com a autoestima baixa. Nossa, adorei isso. Né? Então a gente tem que tomar posse mesmo, né? Isso. Assumir mesmo essa responsabilidade, ter atenção com isso na vida. Exato. Imagina, se estender muito nessa situação não é legal para ninguém, minha gente, não é. Nossa vida literalmente é curta, né? Então a gente Sim. tem que observar, olhar isso, né? Com certeza. Mas mesmo que tenha esse papo aqui meio down agora, mas no segundo bloco ele vai ser up. Não, ele não é down, não, é maravilhoso, porque faz a gente olhar para alguns problemas que às vezes você não está percebendo, sabe? E falar claramente disso, as pessoas falam, nossa, eu estou fazendo isso. Agora já vamos para os que levam... Os elevam no segundo bloco. Então eu vou chamar o intervalo. Pode né? chamar. Eu vou chamar o intervalo. Minha gente, fique aqui. Tem mais Carlos Campelo e na sequência, com o que eleva a nossa autoestima. A gente já volta. Voltamos nesse bate-papo mais que interessante hoje que o Carlos Campelo nos trouxe, falando aí do que baixa e do que eleva a nossa autoestima. Isso é maravilhoso, iniciar a semana já com todas essas informações, né, Carlos? Exatamente, a gente elevar o que deixa a gente mais feliz e tudo mais. Aí já vamos para a primeira, tá? O que eleva a nossa autoestima, Carlos? Não se compare.
Não se Olha. compare. Na vida que a gente tem hoje, com as redes sociais... Isso deve agravar a situação, né? E Porque muito. e esse ponto que você falou agora deve ter criado essas redes sociais, porque muito do que você se vê lá na rede social não é a vida real da pessoa. Exatamente. Só que a pessoa começa a acreditar, fala, nossa senhora, que acorda desse jeito, ele só vai nesses lugares, ele tá sempre maravilhoso, ou ela é maravilhosa, mas maravilhosa, não é tão assim. Não que nós sagitarianos não sejamos, Ah, tá? não, nós somos sim, mas tem dia que você acorda meio, né, fala, ai meu senhor, né, não é o natural do ser humano. Então assim, não é só flores todos os dias, como parece, e isso aí deve gerar muito nas pessoas essa comparação, falar, nossa, minha vida é tão sem graça, né? Isso deve ter agravado a questão da rede social. A gente até estava conversando semana passada, estava conversando com um médico, amigo meu do Paraná, sobre psicopatia e sociopatia. E a rede social aumentou o nível de sociopatia na sociedade mundial. Porque a sociopatia exige assim, uma postura, um comportamento grandioso, um comportamento para as pessoas admirarem, um comportamento que as pessoas vão admirar e vão ter que curtir. Mas não é a pessoa. Não é. É todo um comportamento que a pessoa acredita que seja. Nossa, então, que assunto interessante. A gente podia abordar isso um dia mais profundamente, né? Porque existem personagens, né? Na rede social. Muitos personagens, pessoas que realmente, elas vivem aquele personagem o dia inteiro. Não é ela. Você tá entendendo? E com muitas poucas pessoas ela pode ser ela. Isso aí gera um problema para a própria pessoa. Sim. Uma perda de identidade. Ela não sabe nem quem ela é, o momento que ela tá falando a verdade, que ela tá atuando, que ela não tá sendo. Ela fica sendo refém daquilo mesmo. Aí, eu vejo isso acontecer meio que diariamente. Eu tenho um convívio com pessoas assim. E eu acho assim, eu não tinha ainda conversado com você sobre isso, mas eu acho que é um assunto importante também pra gente. Já vamos colocar na agenda, Carlos. Na agenda. Então, não se compare. Não se compare com ninguém. Até porque a gente não sabe as experiências, as vivências que aquela pessoa teve para ser aquilo que ela é naquele momento. A gente não sabe quantos calçados apertados aquela pessoa teve que passar para chegar naquele estágio que ela está na vida. Sim. Né? Ou quantos dissabores ela teve para chegar naquela situação que pode ser boa ou pode não ser naquele momento. Não se compare com ninguém. É a primeira dica para a gente elevar a autoestima. Maravilhosa. Maravilhosa. Gostou? Ixi, adorei. É uma libertação, cada um tem seu brilho próprio. Exato. Né? A sua vida Verdade. tem seus pontos fortes, né? Você tem que saber identificar os seus. Exato. E a segunda? Qual que é? A segunda Qual que é a segunda? segunda? É se compare. Ai, agora você vai ter que me explicar. Acontece Agora com todo mundo você quando vai eu falo ter que me isso. explicar. A pessoa fica assim, ó, ué, como assim? não se Você falou de se compare, se se compare, se compare. compare. Traduz aí pra mim, por favor. Se compare contigo mesmo. Oh. Se compare com o que você foi ontem. Se compare com o que você foi mês passado. Veja o que você pode melhorar. Né? Entendi. Isso eleva a autoestima. Por qual motivo? Porque eu consigo ver quem eu era e como eu sou e o quanto que eu cresci. Quantas maturidades eu acabei desenvolvendo. Verdade. Ou eu ainda preciso desenvolver. Né? E aí Sim. eu estou no caminho. Então a segunda dica, se tiver que se comparar com alguém, se compare contigo mesmo. Isso faz muito sentido. Isso daí, a rede social já colabora. Uhum. Porque você vai olhando seus vídeos e fotos de antigo. Já fez isso, Carlos? Já. Já fez isso? Já. Eu já. Eu estava vendo minhas lives Eu de já um ano fiz. atrás. Ali, meu Deus do céu, A graças a live Deus. deve ser algo que te mostra com mais clareza isso, né? Muito aberto, assim. Muito aberto. Demais, você se vê. Então, assim, e quando eu faço esse exercício, eu falo, meu Deus, muito obrigada. Mas a questão não só fisicamente, não é isso. É que eu acredito que a atenção, quando você volta a atenção para você e você tá em busca de melhoras,
se amando, né? Querendo ser uma pessoa melhor fisicamente, que também a gente tem que querer ser melhor, gente. Não, isso daí não é um absurdo. O exagero seria, né? Um culto por você seria tudo que é exagerado faz mal. Mas você querer se cuidar e evoluir também, isso aí não tem erro. Você vai melhorando mesmo. Você vai evoluindo, vai melhorando. E quando você olha atrás, você fala, meu Deus, eu sou outra pessoa, eu melhorei demais. Mas é Deus, tão né? bom. Com certeza. A sensação é tão boa. E eleva a autoestima. Eleva a autoestima. Exato. Então, se tiver que fazer essa comparação, faça com você mesmo. Olha as tuas redes sociais ou coisa parecida. Aí você vai falar assim, mas no passado eu estava melhor. Então, olha um pouquinho mais para trás. Né? Se no passado você estava melhor, então olhe um pouquinho mais para trás para você enxergar exatamente qual foi o gatilho que você teve para você melhorar e você saber, olha, se eu fiz isso na minha vida uma vez, eu consigo fazer de novo. Sim, com certeza. E a terceira dica é, não viva do passado. Esse aí é maravilhoso mesmo. Eu acho que traz uma nostalgia desnecessária, né, na sua vida, você ficar olhando demais. Boas lembranças, ótimo, tudo bem, faz parte da nossa história. Mas você ficar só achando que era feliz antes, tem gente que vive assim. Tem gente até que fala que eu era feliz e não sabia, né? É uma frase que muita gente usa, né? Até que seja verdade. Em alguns momentos, minha gente, né? Nada é uma unanimidade, né? Mas assim, eu acredito que nostalgia demais atrapalha. Porque a vida é pra frente é que se anda. Exatamente. Essa questão, assim, de viver no passado, não é como a Olga falou, a gente vai ter boas lembranças, vai ter situações não tão boas, sim, mas tudo isso foi um processo de construção para eu chegar em quem eu sou hoje. Então, eu sou hoje fruto das minhas experiências, das minhas observações que eu fiz na vida. Então, da mesma forma que eu sou isso hoje, eu tenho que também começar a perceber, e aí vai a quarta dica, é que o outro também tem as suas experiências e tem as suas vivências, para chegar a quem ele é hoje. E uma das formas de a gente elevar a nossa autoestima é praticar a empatia. É se colocar no lugar do próximo. Olha, é um tanto quanto meio difícil, né? Mas a gente procurar se colocar na situação do próximo e ver o que ele está entendendo, o que aconteceu com ele, quais são as experiências que ele teve de vida, como que ele observou isso. Nós podemos ter situações que duas pessoas observem a mesma ação, o mesmo fato, e trazem experiências diferentes para dentro dela, e essas experiências se tornam verdade e fazem parte da identidade que ela é hoje. Então, praticar empatia é se colocar no lado no próximo. E isso está acontecendo muito, eu não vou falar em outros países, mas no Brasil está acontecendo muito, que é a polarização. Né? Aí tem o lado A, o lado B, o que defende o político A, o que defende o político B, o que defende a religião A, o que defende a religião B, o que defende casamento homossexual, casamento heterossexual. N pessoas polarizando. Gente, olha, eu observar que existe o outro tem as experiências dele, né? Tem a vivência dele e ele é quem é. Para elevar a minha autoestima, eu já falei, pare de se comparar com o outro. Se tiver que se compara com você. Não viva do passado e entenda o outro, respeite a opinião do outro. Eu respeitando a opinião do outro, olha só, eu vou parar de brigar. Quantas vezes garanto que a gente não se deparou com pessoas brigando por conta de política? Ixi, demais. São os assuntos que mais geram conflitos, fazendo inimizade. Com certeza. E eu vou estar me retroalimentando de quê? De coisas ruins. Então, pare, não queira mudar o outro. Se tiver que mudar, mude você. Se eu quiser mudar, mude eu. Então, isso é uma forma de eu também cuidar do meu estado espiritual e eu ficar bem, eu ficar confortável. O outro tem a opinião dele? Ótimo, parabéns pela sua opinião, eu tenho a minha, parabéns. Eu vou entrar em conflito? Não, vamos praticar empatia. O ato de praticar a empatia eleva a minha autoestima. Da mesma forma, o ato de praticar o perdão eleva a minha autoestima. Nós já falamos isso no programa passado. Alguém me fez mal.
e eu tô aqui ruminando. Remoendo aquilo. Ai, ruminando, né? eu. Remoendo. Eu imaginei que fosse o remoendo. Aí eu falei, eu já vou entrar, né? Remoendo aquilo lá. E você fica ali vivendo aquilo, aquela situação, né, que não te faz bem. Aí o que eu tenho que fazer para me libertar disso? É eu pedir perdão para a pessoa. Mas eu vou pedir perdão para a pessoa porque se ele me fez mal, mas eu vou pedir perdão para me libertar desse sentimento ruim, que também é um fator que eleva a minha autoestima. E assim, tem vários, né? Mas tem um que eu acredito que é bastante importante. Cite agora, nesse exato momento, sem pestanejar, 5 qualidades tuas. 5, agora. Não são 3 nem 2, 5, agora. 5 forças, talentos, o que você faz bem. Agora, cite 5. Fazer esse exercício agora. Agora. Né? Comece a exercitar isso. Procure agir em cima daquilo que você tem de bom. Comece a potencializar aquilo que você tem de bom. Potencializar as suas qualidades. Você vai ver que você vai conseguir os resultados. O sucesso que você tanto almeja vai acontecer. Depende exclusivamente de você. Lembre-se, o sucesso depende de você. Eu vou potencializar minhas qualidades para conseguir um relacionamento da pessoa que eu quero. Não é. Tem que ser coisas que dependam de você. Porque se eu quiser a pessoa que eu quero, vai depender da outra pessoa. Não é isso. Que eu vou conseguir aumento de salário e vou pedir aumento de salário para o meu chefe. Não é isso. Eu vou potencializar as coisas que eu quero, eu vou produzir mais, eu vou trocar de emprego se for o caso e vou ganhar mais. As coisas boas vão acontecendo quando você está vibrando nessa energia, você está com essa atenção com você está comprometida. Então, assim, às vezes não é aquela pessoa que você almeja ali, vai aparecer uma outra muito melhor, ou que faça muito mais sentido na sua vida, ou um emprego muito melhor, como você falou. Então, assim, realmente isso faz muito, muito sentido. Muito. A energia vai, como você falou, a energia vai acontecer. Na hora que eu estiver vibrando nisso, as coisas vão acontecer. Sim. Vão acontecer. A questão é saber exatamente essas dicas. Aí eu vou pedir até para a produção aqui colocar o meu site aqui embaixo, Sim. porque lá tem uma ferramenta que é gratuita, algo que você pode fazer assim, você pode elencar as suas 5 principais forças. Olha que maravilha. É até assim, você pode fazer na minha ferramenta lá, você consegue as suas 5 principais forças, porque se você não conseguir falar assim, quais são as suas 5 principais forças, por exemplo, a minha, comunicação, estratégia, positividade, está muito em mim. E quando eu uso disso para eu conquistar as coisas, para eu realizar as coisas, eu consigo até influenciar pessoas. Com certeza. Porque as pessoas sabem, quando vão enxergar isso em mim, elas começam a perceber que é uma verdade minha, que eu sei do que eu estou falando e eu transmito para as pessoas credibilidade. Justamente, eu ia falar bem isso. Vamos colocar o site do Carlos e olha, orienta todo mundo a fazer, porque é um exercício maravilhoso de autoconhecimento. Sim. E é um pontapé inicial, né, Carlos, para uma Com certeza. mudança. Exatamente. E estamos iniciando a semana também, já aproveita, já entra agora, né? Isso mesmo. Hoje é segunda-feira, rapidinho né? já faz exercício. Todo isso. mundo não, é que as pessoas falam, quando você quer fazer uma mudança, faça independente do dia, mas hoje é aquele dia especial, dia da mudança, dia da melhora, né? Segunda-feira a gente está começando a semana, vamos começar aí fazendo algo muito bom. E é o início de novembro, né? Início de novembro do mês. Inclusive ontem foi dia de todos, dia nosso, né? Dia dos homens, né? Sério? Sério, 1º de novembro. 1º de novembro, não sabia. Dia de Todos os Santos. Olha que maravilha, não sabia dessa data. Tô brincando, já vamos dar... Olga. Ai, você me... Pegadinha? É pegadinha, não acredito. Eu já ia dar os parabéns. Leandro, porque Leandro da produção, olha, dando parabéns. Dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos. Nós homens. Você me enganou, porque eu achei que o Novembro Azul fosse por isso, sabe? Que é o nosso próximo tema, né? Já, o Dr. André Crepaldi está aí com a gente. Mas, Carlos, foi maravilhoso te receber aqui hoje, mais um dia com um assunto muito interessante e que está sempre aí acrescentando na vida de todo mundo, na minha e na de todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, desejo um novembro maravilhoso para todos. E, filho, parabéns, viu? Meu orgulho! Parabéns! E o Elgui, você continua já. Estamos recebendo o Dr. André
Crepaldi, oncologista, que vai falar aí desse mês que estamos iniciando, tão importante, que é o Novembro Azul. Já já a gente volta. Voltei, mas antes de darmos continuidade ao nosso programa, que está assim delicioso e cheio de informação, eu quero fazer um convite para vocês. Está rolando um super sorteio no Instagram do nosso programa Elgue Você, ó, está aí na sua tela. Minha gente, um sorteio que vai transformar a sua vida, o seu visual e o seu interior também. Lá vai ter consultoria com coach, consultoria de imagem, visagismo, que é corte, mudança de cor de cabelo, looks maravilhosos, personal shopper. É só entrar lá, dar uma olhadinha e participar muito no Instagram do Elgue Você. Participe muito, que quanto mais você participar, mais chance tem de ganhar. E agora, no nosso programa Elgue Você, estamos recebendo novamente ele, doutor André Crepaldi. Que prazer imenso, doutor, tê-lo novamente aqui no nosso programa. Olá, Elga, é um prazer estar aqui de novo. Sempre a gente busca trazer coisas importantes, diferentes e informativas, ainda mais né? No segmento do senhor, né, doutor? Exatamente. Nossa, que é muito importante nós estarmos aí sempre com esse bate-papo, trazendo informação e antecipando alguns problemas que pode fazer parte da vida de muita gente, infelizmente, né? Exato. Mas o doutor está aqui hoje, que está iniciando aí um mês muito importante, né? Estamos iniciando novembro e tem a campanha do Novembro Azul, que hoje iniciou, como eu estava falando com o senhor há um tempo atrás, falando de câncer de próstata, que ainda é, nos índices, o câncer que mais mata no caso do homem. Mas hoje, no Novembro Azul, se fala muito de saúde do homem, tipo, como um todo, né, doutor? É isso? É isso mesmo. O próstata realmente é o tumor mais incidente no homem, mais de 60 mil casos no Brasil. Nossa, é muito alto. É muito alto. E novembro surgiu realmente, depois desse Outubro Rosa, que se tornou mundialmente conhecido, veio nos anos seguintes esse movimento, surgiu na Austrália e depois foi para o mundo para realmente colocar o homem como um centro aí importante e lembrar da sua saúde. Sim. O homem realmente tem isso, né? Ele é invencível, não fica doente, se alimenta mal, bebe mais, está exposto geralmente, seja no trabalho, seja na parte dos adolescentes, realmente as situações de risco, né? Geralmente trabalhos de mais risco. É verdade. Então, isso leva a uma maior mortalidade no homem, por todos esses fatores. Tipo, aí. O homem, eu não sei se esses dados que eu vou falar para o senhor tá correto, mas tipo, 7 anos a menos que a mulher, né? Exatamente, até mais um pouquinho às vezes, até 10. Nossa. E aí tem um monte de fatores genéticos, tudo, mas tem tudo isso. A mulher busca desde nova, né? Nós temos assim, né, essa preocupação e também menos preconceito. Exatamente. Né? Menos preconceito. Tipo, a taxa de mortalidade do câncer de próstata está muito os homens não vão atrás, né? Não faz o exame, porque a porcentagem, chance de cura de um câncer desse é 90%, 95%, doutor? Exatamente. Em alguns casos chega a 100%. Olha só. Tem uma situação em oncologia que é a mortalidade e tempo de vida, sobrevida, tudo. A sobrevida no câncer de próstata é longa, assim, mesmo nos casos um pouquinho avançados, não totalmente, ela tem sobrevidas altas, 5 anos, que chegam próximo a 100%. Então, nos casos iniciais, que a gente fala, é realmente uma cura altíssima. E aí, por similaridade na mama, né, qual é o nosso objetivo? Realmente divulgar o diagnóstico precoce. Sim. Porque aí é que está o nosso maior chance de cura. Aliado, né? Exatamente. Tipo, por isso que essas campanhas, como nós saímos agora do Outubro Rosa, que também as mulheres aí pecam em não ir atrás, né, para fazer certinho, o autoexame, ter uma regularidade, visitando seu ginecologista, fazendo as que já estão em idade, a mamografia,
né? Mas essas campanhas criam essa conscientização, tá chamando a atenção o tempo todo, tá na televisão lá o tempo todo, né? Exatamente. Tem as propagandas que falam, incentivam as outras pessoas também a chamar a atenção. E aí, você já fez? Você já foi? E no homem, essa campanha ajuda bastante também. Exatamente, a campanha e tiram um mito, né? Acho que o homem, e quando chega no Novembro Azul, já vem as piadinhas, a gente já vem a charge em jornal, que vem muito ligado ao toque, a perda de sexualidade. Tem pesquisas mostrando aí que mais de 20% dos homens acham que esse exame não é coisa de homem, então a gente tem umas coisas absurdas. Mas né? é absurdo isso. Eu falei para o senhor antes, eu falei, homem que é homem não tem medo de um exame não, né, doutor? Exato, não é isso que vai mudar, né? Isso não muda nada, muito pelo contrário, mostra um comprometimento, uma responsabilidade, eu super admiro. O exame é obrigatório, não é realmente recomendado acima dos 50, e para quem tem um histórico na família, aos 40, é isso? Exato, às vezes 40, 45. Hoje em dia, isso está se tornando ainda mais confuso. Assim. Antes era fácil essas recomendações. Hoje, para você ter uma ideia, em termos de saúde pública, mudou um pouco nesse sentido, porque saiu algumas recomendações americanas, europeias, de algumas sociedades, e do Instituto Nacional do Câncer no Brasil, que é quem faz as regras de saúde pública com relação ao câncer, colocando para que não se faça alguns desses testes. Por quê? Porque, em termos de saúde pública, o que acontece é que alguns trabalhos mostravam que não alterava a mortalidade nisso aí, e nesse sentido, você teria que fazer muitos exames para fazer um diagnóstico daquilo ali. Passando para o lado individual, hoje a Sociedade do Brasil de Urologia recomenda que seja individualizado, ou seja, o homem com 50 anos deve sim procurar um urologista, conversar e discutir sobre essa situação que a gente está falando. Isso, o nome técnico chama screening, né, de buscar diagnóstico precoce nesse homem a partir dessa idade. E aí o urologista, geralmente, é quem discute isso com o paciente, de que vamos fazer esse screening. Por quê? Porque quando você detecta, tinha um professor que falava que o tumor ele vai desde de um gatinho até uma onça, um leão lá. Sim. Então, o que acontece é que muitas vezes o câncer de próstata tem essa característica de conviver com o homem e muitas vezes não necessitar de tratamento. Parece estranho. Sério, doutor? Nossa, que impressionante. Parece estranho, mas assim, isso existe em câncer, é uma vigilância que chama, porque quando você faz um diagnóstico, vai lá e tira um pedacinho e analisa, aquilo lá, dependendo da característica, você sabe se vai crescer muito rápido ou não, de um modo geral. Às vezes isso não é matemático, Sim. Mas algumas vezes, se você gera a partir daí todo o tratamento em cima disso, você pode às vezes levar consequências do tratamento e não da doença. Então assim, hoje a gente sabe que na faixa de 50 anos, 10% aí das pessoas vão ter câncer de próstata. Quando você sobe para 70 anos, em torno de 30% aí tem esse diagnóstico, aumenta bastante. Sim. E 1 em cada 6 homens vão ter câncer de próstata durante a vida. Então, realmente é muito grande o número de pessoas. Isso é muito grande. E aí você tem que realmente pesar, e aí você precisa do especialista, dessa discussão, para justamente não ter um sobretratamento sobre determinadas doenças. Mas aí o homem, para isso, precisa o quê? Buscar ajuda. Isso que Ele precisa estar com atenção e também tem a prevenção, né, doutor? Exatamente. Tem que ter uma vida saudável, ter hábitos saudáveis, se alimentar bem, fazer atividade física, tudo isso também influencia para uma redução dessa porcentagem, né? Muito, muito. São as coisas que a gente consegue controlar, né? Então, a obesidade aumenta, já se sabe bastante. Obesidade sempre, né, doutor? Todos os tipos de câncer, todo tipo de doença, todas. E então, a obesidade é uma delas, a alimentação. Com a próstata, tem muito de alimentação gordurosa,
que aumenta o risco de câncer de próstata. Sério? E Tá aí a gordura fazendo mal também, né? Aquela picanha com a gordurinha tem que cortar. Tem que cortar, exatamente. Mas, de vez em quando, obviamente... É tudo que é exagerado, né, doutor? Não pode. A vida é equilíbrio, exatamente, né? Você tem que viver no equilíbrio. Não que você vai viver aquela vida, quem gosta daquela picanha com a gordurinha, comer uma vez no mês, né? Uma coisa assim, agora todo dia? Não dá, né, doutor? Não dá, realmente aumenta várias doenças. Doença do coração, então, bastante. Não só o câncer, né? E o que você falou, atividade física, sabe? Hoje, 3 horas de atividade física aí na semana, que não é tanto. 3 horinhas. Já reduz em muito o risco de câncer. Nossa, só pelo câncer já era, né, bom. Agora Legal. tem tantos outros benefícios de você ter uma vida ativa, não sedentária. Exatamente. Né? Até o poder dar uma escorregadinha no comer, não levantar muito peso na balança, né? É isso aí. Então, é esse tipo de prevenção também, eu acho que a campanha do Novembro Azul ajuda a trazer essa conscientização das pessoas a olhar e terem hábitos mais saudáveis e evitar muitos problemas. Exatamente. A prevenção hoje realmente é o primordial mesmo, porque a gente faz esses diagnósticos, a gente está falando de câncer, mas tem as doenças cardíacas, essas outras que a gente está comentando, né? Diabetes, doença articular, com a obesidade isso leva... É verdade, né? Por causa do sobrepeso. Do sobrepeso. Joelho ele sobrecarrega mesmo as articulações, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter esses cuidados que o brasileiro hoje está vivendo mais. A expectativa de vida foi de 60 para 73, 4 anos e a tendência é aumentar. E a gente tem que controlar o nosso organismo aí para que chegue lá na frente. Lógico. Realmente bem, né? Só que essas preocupações hoje em dia, inclusive essas orientações que a gente está aqui sempre passando em relação a hábitos, em relação à atividade física, que está aí postergando mais esse tempo de vida, né? Com certeza. É isso e mais os avanços aí em todas as áreas da medicina, levou... Quero que chegue a 100 logo, doutor. Já tem muita gente vivendo 100, né? Já tem, né? Hoje já não é uma coisa assim absurda. Tem gente com 100 que venceu o Covid, né? Teve várias pessoas, eu falava, meu Deus do céu, que maravilha, que notícia boa, né? E tem, falando em 100, tem alguns trabalhos mostrando que aos 100 anos, quase 100% vai ter câncer de próstata. Jura, Muitas doutor? vezes, o que acontece é exatamente isso que eu estava te falando, que o câncer está lá convivendo e a pessoa muitas vezes nem sabe que tem. Isso, porque são crescimentos lentos daquela próstata. É silencioso, a pessoa não sabe, fica convivendo com aquilo. Exatamente. Entendi. E, para quem não sabe, né, a próstata é um órgão masculino, fica embaixo da bexiga e que é pequeno, o tamanho de uma noz, tudo, e a forma de uma maçã, mais ou menos, ali, e que a função principal é produzir líquido que vai junto com esperma ali, para realmente, com sêmen, para fazer esse controle. Então, com o envelhecimento, habitualmente, ela tem uma tendência a crescer, é chamado hipertrofia da próstata, né? E esse crescimento muitas vezes causa problemas ali, e nem todo crescimento de próstata é câncer, a maioria é crescimento benigno e que acaba obstruindo um pouquinho a passagem de urina. Então, cria esses desconfortos. Exatamente. Doutor, eu quero continuar falando também do câncer de próstata, mas eu sei que existe também outros tipos, né? Que, como o colo do reto que fala? É colo retal, colo né? Retal, de pulmão, que também aí tem índices altos também ocorrendo no homem. O próprio câncer de pênis, né? Que também, eu quero falar muito sobre isso, que deve ser o terror. Exatamente. Né, doutor? Mas eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta com mais de Dr. André Crepaldi. Estamos de volta e hoje recebendo o Dr. André Crepaldi, oncologista, que está aqui batendo esse papo. Sempre muito bom estar com o senhor, Dr. André, falando aí de informações assim tão importantes.
Obrigado pelo convite. Doutor André, eu finalizei o bloco anterior, nós falando sobre o câncer de próstata, porém que existe outros tipos de cânceres que também tem uma alta incidência no homem, né? Que é o de pulmão, colo retal, próprio câncer de pênis, que eu li uma matéria sobre o câncer de pênis. Fiquei assim, eu não sabia nem que tinha uma ocorrência tão grande. Tipo, 1.600 homens no ano chegam a amputar o pênis. Isso é verdade mesmo? Tem uma, não Ou é fake news, né? Porque eu fiquei assustada com isso. É um tumor que é incomum na população em geral, mas ele é catastrófico quando avançado, né? Porque realmente leva amputação. Amputação? Que absurdo isso, né? É um absurdo. E chegar a esse ponto, né? Geralmente tem questões realmente de higiene. Isso, na matéria que eu vi, tem a questão da fimose, né? Uhum. A fimose, que daí a pessoa não tem uma higiene muito legal. Exatamente. Né? E aquilo ali, mas não é uma coisa assim, é uma coisa que vem de anos, uma vida inteira. Exatamente. Isso é um absurdo, né? A pessoa não ter uma preocupação com a sua própria higiene e não ter tido uma orientação, né, doutor? Exatamente, muitas vezes de orientação mesmo, e né? tem o HPV também, né? E o HPV. Então, são causas preveníveis, né? A higiene, o HPV, que a gente tem hoje, a gente falou um pouquinho sobre trabalhos sobre isso, que a vacinação, por exemplo, em meninas, vacinação abaixo de 17 anos previne mais de 90% dos casos. Então, que maravilha. Imagina, sendo que hoje, em Mato Grosso, é um dos cânceres importantes na mulher, o colo de útero, né, que Sim. é um segundo aí principal. No país é um pouco menos, mas são situações em que a mulher tem que, às vezes, fazer cirurgia, fazer radioterapia. Muitas delas não vão se curar e vão acabar indo a óbito por aquilo. E a gente, por outro lado, tem a prevenção. E que a vacinação, em mulheres, isso é disponível na saúde pública, o SUS tem disponível a vacina. A vacina ela é disponível nos adolescentes, né? Mulher até os 17, homem também? No SUS, eles têm, tem uma carteira de vacinação ali que de 9 a 14 anos, e no menino um pouquinho mais que isso, 10 ou 11 anos até 14. Na saúde privada, você tem ele disponível até mais. Pode chegar e querer fazer. Se vacinar ou levar seu filho. Exatamente. Né, vai vacinar. E isso é importante, né, lembrar, né, porque hoje, apesar de tudo, ainda tem um certo tabu de levar o jovem, uma criança, para a vacinação, que vai proteger de uma doença sexualmente transmissível, né, mas é importante fazer isso. Existem algumas questões religiosas. Com uma incidência altíssima, né? Altíssima. Que nem falam com que as mulheres, uma grande maioria, eu não sei a porcentagem correta, mas que tem o HPV. Exatamente. E o HPV está relacionado a tumores de colo uterino, pênis, região anal, a tumores de cavidade oral e de cabeça-pescoço, chamado cabeça-pescoço, né, na região de orofaringe. Então, olha o tanto grande de benefício que tem. Exatamente. Levar aí o adolescente para fazer essa vacinação. Vacinação. Já faz de tantas outras doenças, né, desde a infância. Inclui naquela, né? Inclui nesse pacote. Isso aí não tem nenhum incentivo ao início da vida sexual, que muitas pessoas, e pessoas esclarecidas, doutor, sabe? Eu sei. Que você sabe, pessoas estudadas, que tem muita informação, mas tem um tabu que eu realmente não consigo entender. É por isso que eu gosto de bater bastante nessa tecla em relação ao HPV, que eu sempre estou aqui com profissionais como o senhor falando tantos benefícios que tem para ter essa omissão na vacinação, né? Exatamente. E às vezes até na menina se lembra, mas no menino não. A gente vê às vezes é verdade. Pais que realmente não tem essa informação, porque a gente é muito acostumado com vacinação na infância, né? Sim. A criança, quando nasce, já paralisia, inclusive tem muitas campanhas, né? Tétano, sarampo, assim vai, mas realmente por HPV, como é numa idade que já vai lá, no comecinho da adolescência, muitas vezes acaba esquecida, apesar das campanhas, promoções, e tem que se lembrar mesmo, é excelente isso a gente está falando, lembrando. Sim. Os pais que estão vendo saber disso, procurar
o posto de saúde ou uma clínica de vacinação para que se faça isso, né? E olha, tem relação com câncer de pênis também, né, gente? Tem que assustar. Tem que assustar, tem que ir atrás. As pessoas que isso aí acontece, né? Acontece. É verdade, acontece. Na realidade, se fala de tantos outros tipos de câncer e não é muito falado o câncer de pênis. E quando eu vi o índice e o nível abrupto de ter uma amputação, Sim. eu falei, nossa, é algo que tem que chamar a atenção das pessoas que acontece, né? Sim, porque isso, além de todo o tratamento de saúde, leva a alteração psicológica depois, na pessoa, na família Porque e tudo. para o homem está totalmente ligado à sua masculinidade, sexualidade, identidade. Exatamente, né? exatamente. Então, por mais que você tenha a cura daí de um problema, você encadeia muitos outros. Muitos, é realmente um problema. E nesse mês lembrar dos outros tumores, como você comentou, Sim. né, tumor colo retal hoje. Que é o segundo, eu acredito. É o segundo. O segundo do que vem. Uhum. Que é do câncer do intestino. E de certa forma, hoje, com as campanhas em que o homem deve fazer um exame de intestino, que é uma endoscopia por baixo, via... pelo ânus. Colonoscopia. Colonoscopia. A gente tem a endoscopia digestiva, que é aquela alta que vai para o estômago, e a por baixo que vê todo o intestino. Essa hoje é indicada acima de 45 anos, para homem e para mulher, pelo menos uma vez. Aí se não encontrou nada... A mulher também tem altos índices de câncer, altos desse índices tipo de câncer? De câncer de colo retal também. Ela hoje é um dos principais, na maioria das vezes é o segundo maior incidência. Então, em relação ao diagnóstico, eu recebi o Dr. Roberto Barreto aqui. É um ótimo endoscopista. Ele me falou, inclusive, que agora tem umas técnicas muito modernas de diagnóstico, que é uma pílula que toma, ela vai fotografando todo o canal, né? Ela vai percorrendo e que você antes não tinha... uma porcentagem enorme do intestino, de todo o canal, você não conseguia ver, né, doutor? Exatamente, ele é um dos poucos que fazem esse tipo de exame, e é uma filmagem do intestino, ele vai fotografando inteiro, em situações em que a gente não conseguia descobrir de onde tinha sangramento, tumores. E a colonoscopia é importante porque a grande maioria dos tumores vem de uma verruguinha ali, chamado pólipo. E aí, quando o endoscopista começa a fazer com 45, pequenos pólipos já tira, porque normalmente isso aí vai demorar 10 a 20 anos para desenvolver um câncer. Se ele começa a tirar nessa época, provavelmente não vai desenvolver nunca na vida. Olha que maravilha! Então, você vê como a questão de ter a atenção com a saúde, falar que existe esses exames e existe esses procedimentos, se você já viu algo estranho, você já retirar aquilo ali, é totalmente evitável quando você está lá frequentando, fazendo seus exames de rotina, tendo essa preocupação. No caso do homem, ele teria que fazer uma visita a cada 6 meses, anual? Como seria? Geralmente é anual, assim, a gente está falando vamos falar aí dos 50 anos, que é uma idade limite aí, né? Lógico que tem que se cuidar antes, mas se não tem sintomas, normalmente sem história familiar, 50 anos, ele vai fazer a visita com o urologista, vai discutir sobre as maneiras de prevenção. Quando a gente fala fala, doutor, eu posso fazer só exame de sangue que eu estou protegido do câncer de próstata, por exemplo? O senhor deve receber muitas dessas perguntas, né? Ela, infelizmente, não. Se você fizer só o exame de sangue, você tem a chance aí de 40% de detectar um câncer quando ele é alterado. No caso, só para ficar um pouquinho mais claro, que eu acredito, e essa seria uma das perguntas que eu iria fazer ao senhor também, doutor, porque eu vi lá que existe o toque e existe o de sangue. Então, esse de sangue seria um caso mais avançado? O câncer já estava num estágio mais avançado para ele ser detectado? Ou não necessariamente? Não necessariamente, mas geralmente ele está mais alto nos casos mais avançados. Entendi. Ele tem um nível de corte lá de exame, acima por exemplo, acima de 10 tem um risco maior de ter um câncer da próstata, acima de 4 um pouquinho menor, mas quando ele dá alterado, não é 100% de detecção, você consegue detectar, como eu estava falando, em torno de 40%. E o toque,
ele também não detecta todos os casos. Ele tem uma capacidade aí de diagnosticar em torno de 25% dos casos. Então, juntando os dois, você não vai ter 100%, você vai ter casos em que vai demorar para ser diagnosticado mesmo e vai ser diagnosticado um pouco mais avançado. E tem uma coisa importante, em 15% dos casos, o exame de sangue não altera. Então, o paciente tem câncer de próstata, já diagnosticado, algumas vezes avançado, e não altera, ou seja, vai precisar do toque mesmo. Então, de qualquer forma, né, doutor? E existe alguma modernidade vindo aí tecnológica para ajudar, né? Porque, lógico que eu acredito que, como o tempo vai passando, com essas campanhas, essa conscientização, esse tabu vai sendo quebrado das gerações que estão vindo. Vai. Porém, existe algo novo vindo aí para melhorar esse diagnóstico? Esse diagnóstico, sim. Está vindo alguns testes que ainda não estão de uso, a gente chama de uso prático, de clínico. Na urina já tem alguns testes sendo feitos. Algumas coisas com relação a tipos do exame de sangue, que a gente tem o chamado PSA, que é um exame da próstata, Sim. que a gente detecta. Tem alguns subtipos deles que já estão sendo estudados para melhor detecção. Exames de imagem, por exemplo, ressonâncias especiais, para detectar se aquela anormalidadezinha, aquele aumento, realmente corresponde a um tumor e precisa continuar a investigação. Então tem uma série de coisas sendo buscadas para... Que bom, né? Para ajudar. Para ajudar. Para essa geração ainda que ainda não está, né? Eu prefiro não saber, né? Exatamente. Do que ir lá fazer o exame. Doutora, a última vez que o senhor esteve aqui com a gente, estávamos assim na crise da pandemia. O senhor lembra, né, do Covid, então estava assim todo mundo aterrorizado, infelizmente muitas mortes, e o senhor me disse que as pessoas não iam mais fazer os exames e que o senhor tinha uma preocupação de vir muitos casos que não foram detectados passando esse período. Como é que estamos em relação a isso hoje? Eu acho que melhorou um pouquinho, diminuiu um pouquinho, assim, as pessoas estão tendo mais orientação, perdendo um pouco de medo. Nós ainda estamos na pandemia, né? Estamos vendo alguns lugares voltando a fechar fronteiras aí de países, mas eu acho que as pessoas tomaram um pouquinho de consciência com esse movimento realmente, de não esperar para ter um diagnóstico tardio e não ter o Covid, mas ter outra doença, né? Com certeza. Então as pessoas voltaram a perder aquele medo, porque o fica em casa foi para tudo, né, doutor? Foi para tudo. Teve pessoas que infartaram em casa e faleceram porque com medo de ir no pronto atendimento. O senhor atende no Hospital do Câncer também, né? Também. Lá o movimento, como é que tá? Voltou a aumentar, teve realmente... Hoje é uma dificuldade no hospital, né? Porque você convive com a doença e convive com o Covid, muitas vezes. Num hospital de câncer isso é mais problemático ainda, porque a gente precisa tentar dar segurança para o paciente que está lá dentro e quem interna não ter o Covid. Isso, e que às vezes hoje, apesar dos testes, você faz teste antes, dá tudo negativo, mas muitas vezes depois que interna é diagnosticado. Então, diminuiu realmente as cirurgias, os tratamentos, mas isso está realmente no movimento ascendente com relação ao começo do ano. Ai, que bom. Mas porque tinha aquele medo ter um colapso depois, né? Exatamente. O sistema com muitos diagnósticos. Então, pelo menos está voltando um pouco à normalidade e evitaria, né, um pós-pandemia aí com esses problemas. Sim, espero que sim. Espero que realmente que continue melhorando, continue. Mas acho que está no caminho mesmo de desmistificar isso. Amém, Senhor, né? Doutor, o senhor tem um espaço maravilhoso lá, que da próxima vez eu quero bater um papo com o senhor lá na sua clínica, que eu visitei, e o ambiente você me traz, nem é um ambiente assim de pessoas que estão enfrentando um problema sério. Você realmente se sente muito bem lá, tranquilo, e eu acredito que é isso que o senhor passa para os seus pacientes. Da próxima vez eu gostaria muito de visitar o senhor lá. Vai ser um prazer. Vamos estar aguardando, vamos combinar, sim. Com certeza. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente. O senhor não vai fazer falta aqui no nosso programa, sempre trazendo informação e quebrando, né, esse tabu que é falar sobre câncer. Obrigado, Elga. Vamos sim estar presente aqui.
E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 21h30. Perdeu algo? Quer falar com a gente? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. Entre lá, se inscrevam e revejam essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.